sou Daniela Ribeiro, discente da UNEB. Estou cursando a disciplina Estágio Supervisionado 3 e 4, né? Esse componente curricular que tem como docente o professor Marcos Túlio. E estou aqui hoje, né, para apresentar o meu plano de aula, que é uma revisão sobre a primeira unidade que eu elaborei para os alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? Dentre eles tem alguns assuntos, né, os quais eu elaborei uma avaliação. Então, eu vou fazer uma revisão com esses conteúdos que vai cair na prova, né? Que eu vou colocar na minha prova, na minha avaliação. Então, nesse momento, eu vou fazer uma revisão, né, com esses alunos meus do primeiro ano. Então, vamos lá para o primeiro conceito, né? Química, porque a gente vai estudar química. Mas, afinal de contas, o que é a química, né? Então, química compreende-se como a ciência que estuda a estrutura, a composição e a transformação de uma matéria, né? Mas, afinal de contas, o que a gente pode pensar por matéria, já que a química estuda a matéria e todos esses conceitos, né, da estrutura, composição e transformação que estão entrelaçados a essa matéria. Vamos lá. Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, certo? É composta por moléculas e átomos, que a gente vai ver mais para frente, né? O que são átomos. Ordenados de diferentes formas, que garantem diferentes propriedades específicas. A matéria pode ser formada por substâncias puras ou misturas. E o que são substâncias puras, né? Que elas podem ser substâncias simples ou compostos, tem essa ramificação da substância simples. E a mistura formada por várias outras substâncias puras. A gente vai ver mais para frente, né, o que são substâncias puras e o que são misturas. Para isso, vamos para o próximo slide. Bom, as substâncias puras, né? O que compreendemos por substâncias puras? São aquelas constituídas somente por um tipo de constituinte e possuem os pontos de fusão e ebulição constantes a uma determinada pressão, além da densidade bem definida em determinada pressão e temperatura. Né? Para a gente poder observar como que funciona essa questão da substância pura, a gente tem aqui um exemplo. A água destilada, por exemplo, é uma substância pura. Por que ela é uma substância pura? Porque ela é constituída somente por moléculas de H2O. Não tem nem mais outro constituinte dentro da água destilada, né, que compõe a água destilada, é apenas H2O. Ao nível do mar, a pressão é de 1 atm, ela possui o ponto de fusão exatamente igual a 0 graus Celsius. O ponto de ebulição é igual a 100 graus Celsius e a sua densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, o ponto de fusão e ebulição é constante, a densidade é bem definida. Isso constitui a substância pura. E dentro da substância pura, a gente vai ter a substância simples e a composta, né? Que nós vimos lá no outro slide, que ela tem essa ramificação, a substância pura. Mas o que é essa substância simples? São aquelas formadas unicamente por átomos de um mesmo elemento químico. Mais para frente a gente vai ver também o conceito de elemento químico, né? Para exemplificar, nós trouxemos aqui o enxofre rômbico, né? Cuja fórmula é S8, sendo que as suas moléculas são formadas por 8 átomos de quê? De enxofre. Como só possui átomos de enxofre, ela é uma substância simples. Aí a gente vai ter outros exemplos, por exemplo, o gás oxigênio. O2, né? 2 moléculas de oxigênio. O gás hidrogênio, H2, 2 moléculas de hidrogênio, né? O mesmo, constituída unicamente por quê? Pelo mesmo
elemento químico. O ferro, né? Que é o elemento químico do ferro. O gás hélio também. E assim por diante, né? Temos outros exemplos. Bom, já as substâncias compostas, como eu já disse, né, faz parte daquela ramificação das substâncias puras, são formados por átomos de mais de um tipo de quê? Elemento químico. E aí a gente vai trazer o exemplo do quê? Do gás carbônico, CO2. Né? A gente vai ter o elemento químico do carbono e do oxigênio, né? Duas moléculas de oxigênio. O sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, o NaCl, né? Então, são sempre formados por átomos de mais de um tipo de elemento químico. E isso compõe o que? Substâncias compostas. E aí nós vamos ter as misturas, né? Que são formadas por quê? Por duas ou mais substâncias puras, né? As misturas, diferentemente das substâncias, não possuem densidade fixas porque elas variam, dependendo do que? Da quantidade de cada componente na mistura. Não possuem ponto de fusão e ebulição constantes, mas sim intervalos de temperatura em que se começa e termina a mudança de estado físico. E para exemplificar o conceito de mistura, né? O que é mistura, nós trouxemos aqui a água, né, que nós bebemos, a água que nós consumimos, água mineral, que ela não é pura, ela possui uma grande quantidade de substâncias dissolvidas e as principais espécies químicas encontradas na maioria das águas minerais são íons, cálcio, magnésio, potássio, sódio, cobre, bário, arsênio, chumbo, dentre outros, né? Não é um, uma mistura, por isso que ela é uma mistura, porque tem vários elementos químicos, né? Espécies químicas dissolvidas nessa água. Bom, misturas homogêneas, né? São aquelas misturas que apresentam uma única fase, ou seja, todo o seu aspecto é uniforme. Então, vamos aqui, turma, fazer um experimento. Temos água e temos açúcar. Misturando, né? Fazendo uma mistura de água com açúcar, a gente consegue observar a olho nu, né? Onde está a diferença de cada um, né? Qual é o açúcar e qual é só a água? Não, porque misturou, homogeneizou, né? Então, essa questão de homogeneizar, né? Não ficar observável a olho nu, é que nós vamos ter aí uma mistura homogênea, né? Como nós estamos vendo aqui na imagem, tá? A água, né, juntamente com o açúcar, a gente não consegue observar mais a olho nu, porque misturamos, né? É bom deixar isso claro, é uma mistura, tá? E aí não conseguimos mais fazer essa distinção do que é somente a água e do que é somente o açúcar. Temos assim o que? Comigo, todo mundo, eu quero ouvir, temos assim uma mistura homogênea. Bom, turma, e mistura heterogênea? Quem pode me dizer o que é mistura heterogênea? Né? Como é aula de revisão, eu quero ouvir agora de vocês. O que é uma mistura heterogênea? Então, como nós já vimos, né? Estamos aqui apenas para relembrar esses conceitos. Né? Misturas heterogêneas são aquelas misturas que apresentam o quê? Duas ou mais fases. Exemplo, por favor. A gente viu esse exemplo na aula passada, tá? A gente fez experimento em sala de aula. Quando a gente coloca água e óleo para misturar, elas não se misturam a tal ponto de a gente conseguir não distinguir quem é água e quem é óleo. Por quê? Porque isso não acontece, porque é uma mistura heterogênea, hétero, né? Diferente. Então, a gente consegue observar ainda a água e o óleo, mesmo que as duas estejam ali juntas, né? Por exemplo, aí o copo que a gente pode observar, colocamos água e óleo, mas a gente ainda assim consegue ver que é uma mistura heterogênea.
E o que é elemento químico? Que a gente já falou em outros conceitos, né? Anteriores, a gente falou elemento químico e a gente precisa designar, definir o que é elemento químico. E elemento químico é o que? O conjunto de átomos formados pelo mesmo número atômico, né? Definido pela letra Z. Isso significa que esses átomos apresentarão a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Um exemplo aqui que a gente trouxe é o elemento oxigênio. Ele é formado por átomos de número atômico igual a 8, né? Tendo assim a mesma quantidade de prótons. Ou seja, todo elemento oxigênio sempre vai ter um número atômico igual a 8. Mas então, né, relembrando, o que é átomo, né? Átomo é a unidade básica de construção da matéria, né? Não tem como a gente falar de matéria e não relembrar, né, o que é átomo. Então, ela é a unidade básica, ela que constrói a matéria, né? Por muito tempo, né, o átomo, ele foi dito que era a menor partícula, né, que tínhamos. Mas aí, com o passar dos anos, nós percebemos que ela não é a menor partícula, né, que nós temos. Por quê? Porque ela é constituída, né? Ela possui o quê? Uma estrutura, né? Na sua estrutura, ela tem um núcleo, onde nós vamos ter os prótons e os nêutrons, né? Que é importantíssimo, né? Esses prótons e nêutrons. E também, né, ao redor dos prótons e nêutrons, nós vamos ter uma ampla região, né, em torno desse núcleo, que é constituída por quê? Por elétrons, que eles sim vão ser considerados, né, as partículas ainda menores que o átomo, né, que constitui o mesmo, e vão ser partículas subatômicas. Bom, né, então vamos relembrar, né, o que são esses prótons, elétrons e nêutrons, né? Os prótons, eles se localizam aonde, turma? Como eu já falei no slide passado, não foi nem nas aulas anteriores, né? Eles se localizam no núcleo do átomo e possuem o quê? A carga positiva. Então, a carga dos prótons vão ser positiva. Nós temos o quê? Os nêutrons, que também localizado no núcleo atômico, porém eles o quê? Não possuem carga elétrica. E ao redor nós vamos ter o quê? Na eletrosfera, os elétrons, né? Já está dizendo, se fica na eletrosfera, nós vamos ter os elétrons, que é a região ao redor do quê? Do núcleo atômico. E eles têm carga o quê? Negativa. Então, relembrando, prótons e nêutrons, eles ficam no núcleo. Prótons, carga elétrica positiva. Nêutron não possui carga elétrica. E os elétrons ficam na eletrosfera, na região ao redor do quê? Do núcleo atômico e tem carga o quê? Negativa. O átomo é a menor estrutura que forma a matéria que conhecemos em nosso universo observável. Digo estrutura porque o átomo é formado por subpartículas, como prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que prótons e nêutrons são na verdade formados por partículas menores ainda, chamados de quarks. O átomo é formado por duas partes, um núcleo, onde se encontram prótons e nêutrons, e uma nuvem eletrônica, antes conhecida como eletrosfera, onde ficam os elétrons, em camadas específicas, ou mais propriamente falando, em níveis quânticos. Esses elétrons ficam girando em torno do núcleo. Os átomos formam todos os elementos químicos que conhecemos em nossa tabela periódica. Esses elementos virão a formar tudo que conhecemos, como nosso corpo, uma pedra, as estrelas e até o ar que respiramos. Portanto, tudo é formado por átomos. Vamos lá, turma, para a primeira atividade de fixação, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem na alternativa e aí a gente consegue resolver juntinhos, tá bom? Bom, a pergunta é: qual das seguintes afirmativas sobre misturas é verdadeira? Vamos começar de baixo para cima, que é melhor, né? Letra D. As misturas heterogêneas. Lembrando que hétero é o quê?
Diferente, muito bem, turma. São caracterizadas por ter duas ou mais fases e uma composição química uniforme em toda a amostra. Tem certeza? Em toda composição, né? Só apenas uma composição uniforme e é uniforme? Errada. Letra C. As misturas homogêneas são caracterizadas por ter duas ou mais fases e uma composição não uniforme em toda a amostra. Ela é não uniforme, as homogêneas? Errada. As misturas heterogêneas são caracterizadas por ter apenas uma fase e uma composição uniforme em toda a amostra? Né? As heterogêneas, né? Tem certeza, turma? A B também está errada, vamos para A. As misturas homogêneas são caracterizadas por ter apenas o quê? Uma fase e uma composição uniforme em toda a amostra. E aí vocês acham que? Vou dar um tempo para vocês pensarem, né? Leiam todas as alternativas que a gente vai responder no próximo slide. Parabéns para quem falou, né? Marcou a alternativa A. A alternativa A é a alternativa correta, porque é na mistura homogênea que a gente vai ter o quê? Quais características, né? Apenas uma fase e uma composição uniforme, né? Lembra do exemplo na prova? Sempre quando a gente for falar de misturas homogêneas da água com açúcar, quando a gente mistura, a gente consegue observar olho nu, cadê a água, cadê o açúcar? Não, não é igual a água e o óleo, né? Então, parabéns para quem marcou a alternativa A. E agora, em mais uma atividade de fixação. Vamos lá, pessoal? Bom, a pergunta é: qual das seguintes alternativas sobre elétrons, prótons e nêutrons é verdadeira? Essa daí vocês vão acertar, né? A gente acabou de ver as características dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons. Então, vamos lá. Letra A. Os elétrons têm carga positiva, os prótons têm carga negativa e os nêutrons não possuem carga. Essa alternativa está certa, pessoal? Elétrons têm carga positiva, os prótons têm carga negativa. E aí, tá trocada, né? Os elétrons que têm carga negativa e os prótons que têm carga positiva. A gente vai pular B, bora para C. Os elétrons têm carga positiva, a gente já viu na alternativa A que isso aí está errado. Os prótons têm carga positiva, correto. E os nêutrons têm carga negativa. Os nêutrons não têm carga negativa, pessoal. Os nêutrons não possuem carga. Alternativa D. Os elétrons têm carga negativa, certo? Os prótons têm carga positiva, certo? E os nêutrons têm carga negativa, errado, pessoal. Os nêutrons não possuem carga. E aí, vamos para a alternativa B? Os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva e os elétrons não possuem carga. O que é que vocês acham dessa alternativa B? Me digam aí. Parabéns para quem falou a alternativa B. Os elétrons têm a carga negativa, sim. Os prótons têm carga positiva, sim. E os nêutrons não possuem carga, né? Foi o que nós vimos anteriormente. Logo, a alternativa B. Parabéns a quem acertou.